Deu? Tô ao vivo. Tô ao vivo. Eu acho que agora deu. Deu. Não me pergunta o que, que eu fiz, não, que eu não sei, não, tá? Tchau, tchau. Tchau. Meus irmãos, vivendo e aprendendo com a tecnologia, nós tivemos uma dificuldadezinha, agradecemos a paciência dos irmãos, vamos fazer a nossa prece para a gente começar o nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo amparo para o nosso estudo da noite, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos proteja, pedimos o amparo dos mentores do Núcleo Espírita, Paulo Estevão, o amparo dos meus protetores, da equipe de Dr. Bezerra, que a misericórdia do Divino Mestre possa nos envolver a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo e qualquer mal. Meus irmãos, nosso estudo hoje é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. A lição que nós vamos estudar é: aquele que se eleva será rebaixado. E nós vamos lembrar aos nossos irmãos que no final da palestra, todos nós vamos então receber o passe, né, espiritual. O passo nas nossas casas, os irmãos já podem preparar o copo com água, as garrafas de água para ser fluidificada, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus. Essa lição, aquele que se eleva será rebaixado, ela tem início quando Allan Kardec seleciona nos itens 3, 4 e 5, três passagens dos evangelhos, duas do evangelho de Mateus e duas do evangelho de Lucas. Nós vamos comentar a primeira do evangelho de Mateus, quando Jesus, estando então a instruir os discípulos, coloca no meio deles uma criança, né? E não, quando os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus, para responder, Jesus coloca uma criança no meio deles e olhando, apontando para essa criança, responde: será o maior no reino dos céus aquele que se tornar pequeno como esta criança, aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança. Então, meus irmãos, e ele continua: e aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5. Né? Então, aqui, a gente acha, muita gente às vezes pensa que o Evangelho de Jesus está antigo. Nós não compreendemos ainda. O Evangelho de Jesus está perfeitamente de acordo, né, com as nossas necessidades morais e espirituais. Vamos considerar então, meus irmãos, que nós temos imensa dificuldade para compreender e colocar em prática os ensinos de Jesus. Nós ainda gostaríamos de perguntar para o próprio Mestre, perguntar para a espiritualidade superior que nos assiste, quem é o maior no reino dos céus? Né? No centro, às vezes a gente pergunta, qual que é o médium que é maior? Né? Qual que é o médium que é melhor? Né? E isso é uma pergunta que muitas vezes nem nos é dado saber para a nossa própria segurança, para a gente não perder tempo. Quando Jesus fala que será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar. E o que é se humilhar? É saber que não sabe tudo, que não é infalível, né? E ter
absoluto desinteresse no exercício da vivência dos ensinos do Evangelho. Não é só médio, não. Médio não é pessoa especial. Todo aquele que conhece o Evangelho de Jesus é discípulo de Jesus. Todo aquele que se esforça para vivenciar o Evangelho está fazendo, então, a vontade de Deus, está procurando aprender os ensinos do Divino Mestre, que são, então, lições eternas. Allan Kardec nos ensina, na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, que a lei de Deus é eterna e imutável. Eterna e imutável é a doutrina do Cristo. Os ensinamentos do Divino Mestre, nosso modelo e guia. Nós ainda estamos tentando aprender. Nós ainda estamos preocupados com quem é o maior, né? Nós ainda queremos ser grandes espiritualmente. Aquele que quiser ser grande tem que saber se fazer pequeno. Relembrando então as palavras de João Batista, é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça, né? Então, nós precisamos ser humildes, saber que somos pequenos, que somos alunos nas lições iniciais de vida eterna. Nós apenas saímos da primitividade. Vamos continuar essa reflexão, relembrando a outra passagem do Evangelho, que está então no item 4 desse capítulo 7. Aquele que se eleva será rebaixado. A mulher de Zebedeu se aproximou de Jesus com os seus 2 filhos e deu a entender a ele que queria falar alguma coisa com ele. E ele perguntou, o que você quer? E ela respondeu, manda que esses meus 2 filhos tomem assento à sua direita, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus olhou para ela, deve ter achado graça, né? Porque isso é assim, é até uma ingenuidade. Tem paixão? Tem, vamos dizer assim, é aquela forma que o pai e a mãe têm de proteger o filho, de querer o melhor para o filho, sem saber realmente o que é melhor para ele, sem saber o significado do pedido que ela fazia. E Jesus olha para ela e pergunta, você não sabe o que me pede? E diz para os 2 irmãos, por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam, podemos. E Jesus disse para eles, é claro que vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Olha, tanto que isso é simbólico. E que cálice é esse? O trabalho evolutivo. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes para que todos cheguem à plenitude, né? Pelo aprendizado das lições de vida eterna, para que todos cheguem à plenitude. Todos nós vamos percorrer o mesmo caminho, aprender as lições de vida eterna, nos depurarmos, nos desfazermos das nossas imperfeições. Isso vai séculos. Para a gente ter uma ideia, meus irmãos, do quanto é longa a nossa trajetória evolutiva, vamos observar, todos nós já fizemos aquela caminhada do filho pródigo, já deixamos a casa do pai e fomos então para terras longínquas em busca de aventuras e estamos envolvidos nessas aventuras até hoje. Até hoje nós estamos envolvidos nessas aventuras, né, arriscadas. Mas como? Como que nós estamos em busca de novas aventuras até hoje? Então vamos observar a lei de Deus, que Jesus veio nos ensinar, porque Jesus não veio aqui para outra coisa, ele veio aqui nos ensinar como é que a gente faz para a gente viver no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É um lugar onde vivem os espíritos puros, os espíritos que já se despojaram das suas paixões, que já se despojaram de todo vínculo com o mal. É esse convite que o Mestre Jesus veio nos fazer. E nós não seguimos o convite, nós queremos viver a vida do nosso jeito. Quando estamos na espiritualidade, nós fazemos o planejamento reencarnatório e escolhemos as nossas provas
com vistas, com os objetivos de vida eterna. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós não temos, vamos dizer assim, os obstáculos que a vida no corpo oferece para a percepção da nossa vida espiritual. Então lá a gente pede, a gente quer melhorar, a gente quer passar dificuldade, porque sabe que aquele que persevera nas dificuldades, sem se revoltar contra a lei de Deus, resignadamente, aquele que aceita suas provas e procura desincumbir as tarefas da sua trajetória reencarnatória, com fé, com amor, querendo viver a lei de Deus, vivendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse, quando chega no plano espiritual, o que acontece com ele? Ele tem, então, consegue uma nota mais alta, consegue uma nota boa, né? Então, beber o cálice que Jesus veio, bebeu ou bebe, significa fazer a nossa caminhada evolutiva, nos tornarmos espíritos bons, nos tornarmos espíritos puros. Para viver isso, nós precisamos ser fiéis ao Evangelho. Não basta sentar à direita ou à esquerda do Cristo para ter esse lugar. É preciso que o Cristo viva em nós. É preciso que nós edifiquemos o reino de Deus nas nossas consciências. Jesus diz aos apóstolos no livro Boa Nova que cada criatura tem dentro de si o céu ou o inferno que construíram, né? A gente é que constrói dentro de nós o reino de Deus, vivendo a paz, desejando a cada um dos nossos irmãos o mesmo bem, a mesma paz, a mesma luz que nós desejamos para nós, trabalhando para a felicidade do próximo com o mesmo empenho que nós trabalhamos pela nossa própria felicidade. Então vamos recordar aqui exemplo de espíritos que trabalharam pelo seu próximo, né? Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo Paulo, Estevão, os protetores dessa casa maravilhosa e abençoada, são espíritos que vieram aqui nos mostrar as diferentes posições evolutivas do espírito. Significa o quê? O tanto de capítulos da doutrina do Cristo que eles já aprenderam. Então a doutrina do Cristo não é nova, né? É nova aqui para nós na Terra. Quando ele ensinou que aquele que se eleva será rebaixado, aquele que quer ser muito grande no plano espiritual, né, espiritualmente falando, que quer ser muito justo diante das leis de Deus, que quer se mostrar a todos aqueles que com ele convive como sendo uma pessoa reta de conduta, que quer ostensividade na sua vida moral, aquele muitas vezes está, na verdade, em condição de muita humildade, em condição de indigência espiritual. Então, para que os filhos de Zebedeu pudessem sentar à direita e à esquerda do Mestre Jesus, tal como pedia sua mãe, seria preciso que eles fizessem por merecer essa bênção e esse privilégio. Não é porque a mãe pediu, né? E Jesus, como fiel discípulo da doutrina do Pai, dos mandamentos do Pai, não poderia conceder esse privilégio de sentar à sua direita ou à sua esquerda, sem que o Espírito merecesse. Jesus não tem, com ele não tem favoritismo, com a lei divina não tem favoritismo. Tudo que nós alcançamos com relação às bênçãos divinas, às graças espirituais, é por merecimento, é por trabalho. E o Evangelho, então, é o nosso roteiro de luz, né? O Espiritismo serve para quê mesmo? Para explicar as passagens da vida de Jesus, para nos ensinar, então, a compreender estas passagens.
Todos nós estamos, então, em busca de conseguir mérito, merecimento para alcançarmos mais felicidade, mais paz, até mais conforto na vida material, mais paz de consciência na vida espiritual, porque enquanto a criatura não se reconcilia com a própria consciência, ela não tem paz, ela não tem verdadeira felicidade, ela não tem os valores do espírito dentro de si, ela não sente a dignidade de filho de Deus, então por isso não tem paz. Então por isso precisa se apegar ao evangelho de Jesus para trabalhar em busca da própria paz, em busca da própria felicidade. Bem-aventurados os aflitos, significa o que mesmo? Bem-aventurados os que sofrem, porque aqueles que sofrem através das lutas, através das provas, do aprendizado, da luta cotidiana pela melhoria da existência, para ser mais feliz, pela felicidade dos entes queridos, dos familiares, esse reconcilia a sua consciência com o Pai Eterno. E é quando reconcilia a sua consciência com o Pai Eterno que se torna bem-aventurado. Felizes aqueles que sofrem e que através das provas que enfrentam podem reconciliar a sua própria consciência com a lei de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São os humildes. São os simples, são os puros de coração, que aceitam as provas de cada dia com a consciência de que toda prova, toda luta, toda dor é dificuldade. Significa, então, o passaporte para alcançar, né, o direito de ter um lugar melhor no plano espiritual, um lugar melhor na vida, seja ela na vida de encarnado ou desencarnado. Que para conseguir promoções espirituais não é preciso desencarnar. A Terra é uma escola abençoada do Pai, é uma morada do Pai, onde os alunos são promovidos à medida que tiram nota. É muito comum a gente poder refletir e falar assim, não, mas eu já passei muita dificuldade na minha vida. Eu já passei tanta dificuldade na minha vida que hoje eu não sei como é que eu dei conta. Hoje eu me sinto melhor. Hoje eu me sinto mais feliz. Eu estou com mais tranquilidade, com mais paz na minha vida. Graças a Deus, graças à fé que eu tenho, graças ao ensino que eu tenho do Evangelho. Porque a doutrina espírita é o roteiro, é a chave com a qual tudo se explica, conforme nos ensina Allan Kardec, no capítulo 6, no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos passar, então, para essa terceira parte aqui, retirada agora do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e de 7 a 11. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, para festas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre vós uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e que vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar, né? Quando fordes convidado para bodas, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado.
Então, a gente deve sempre escolher o lugar mais simples, mais humilde, em qualquer lugar que a gente vai. O médium que quer aparecer demais, médium que faz palestra, vive assim à beira do abismo. Todos nós, porque o trabalho é maravilhoso, é abençoado, mas é arriscado. A gente não pode se empolgar muito. Todos somos aprendizes. Todos que estamos reencarnados na Terra, estamos em luta. Nosso tempo é pequeno, mas eu quero contar uma historinha aqui da princesa e o jardineiro, contada então pelo nosso irmão Jerônimo Mendonça, né? E existia então uma princesa, né? Muito bonita, muito rica, né? Morava num palácio muito chique, muito rico, né? E vivia cercada de bens, muitos vestidos, muitos sapatos, muitos enfeites, joias maravilhosas, como todas as princesas, não é? Quando foi um dia, ela foi levada ao plano espiritual para fazer um passeio. E ela estava então passeando num lugar muito bonito, né? E de repente chegou de frente a um palácio suntuoso, elegantíssimo, riquíssimo, né? Como ela nunca tinha visto. E o mensageiro que a acompanhava, o seu protetor, perguntou para ela: princesa, sabe de quem é esse palácio? E ela: eu sei, é meu esse palácio. Ele falou: não, esse palácio não é seu, esse palácio é do seu jardineiro. Mas como? Como que pode? Um homem tão simples, um homem humilde, um homem ignorante, nem é nobre, nem pertence à classe dos nobres, não pertence à realeza. Como é que ele tem um palácio aqui desse jeito? Esse palácio pertence ao seu jardineiro, princesa. E os dois continuaram o passeio. E de repente saíram daquele bairro elegante e entraram numa rua paupérrima, num lugar mal cheiroso, onde tinha cheiro de esgoto, onde não tinha água, saneamento básico, onde as casas não tinham conforto, onde não tinha nem sequer energia elétrica. E quando mudou abruptamente, bruscamente de paisagem, ela ficou triste, se sentiu mal naquele ambiente, né? E de repente os dois pararam de frente a um casebre que não tinha mais condição de ser humilde, de ser pobre, de ser mal arrumado, né? E mal organizado. E ele perguntou: princesa, você sabe de quem é esse casebre? Não sei, não consigo nem ter ideia. Esse casebre é seu. Meu? Mas eu sou uma princesa, eu pertenço à realeza. Como que esse casebre me pertence? E como que o meu jardineiro tem um palácio tão magnífico, igual nós acabamos de ver? E aí foi acabando a hora do passeio, a hora dela retornar à vida na Terra, o dia já ia amanhecendo e o mentor disse para ela: princesa, eu te aconselho a perguntar ao seu jardineiro como é que ele fez para mandar tesouros de luz para o plano espiritual para construir esse castelo. Porque, na verdade, sabe como que ela tinha construído aquele casebre? Lá no plano espiritual, que ela viu aquela casa tão triste, tão feia, num lugar tão complicado, tão difícil para uma pessoa viver com dignidade, com a natureza dos pensamentos que ela alimentava no seu íntimo. Pensamentos de vaidade, de grandeza, de arrogância, de prepotência. Era mal educada para com os servos, com os criados, com os empregados, né? E ele terminou o passeio dizendo para ela: princesa, pergunte ao seu jardineiro como é que ele faz para mandar tesouros de luz para o plano espiritual, né? E ela então acordou num dia magnífico em que
o sol brilhava como nunca, e esse brilhar do sol tornava o jardim ainda mais bonito, por ter flores de todas as cores, tão bem cuidadas, amorosamente cuidadas pelo jardineiro. E ela então perguntou, e ela então desceu correndo e saltitando e foi conversar com ele. Bom dia, jardineiro amigo, como está? E ele disse com toda alegria, graças a Deus estou bem, mostrando tanta felicidade, tanta educação, transmitindo tanta paz no olhar, na forma como falava, na forma como trabalhava, nos menores atos de sua vida. E ela perguntou para ele, jardineiro amigo, eu gostaria que você me ensinasse o que fazer e como fazer para mandar tesouros de luz para o plano espiritual. E ele falou, e ele começou, princesa, quantos vestidos você tem? Ah, eu tenho mais de 300 vestidos, uma quantidade muito grande. Quantos pares de sapato você tem? Ah, era muito par de sapato, né? Uma quantidade imensa. No entanto, princesa, você só tem 2 pés. Você só tem um corpo, né? Na favela onde eu visito, na favela onde eu moro, tem muitas moças que não têm um vestido simples e humilde para cobrir o próprio corpo e passam frio. Né? Você não gostaria de me acompanhar a um passeio nessa favela onde eu visito, onde tem tanta gente doente, tanta gente que passa fome, tanta gente em dificuldade? E ela falou, mas é claro. E aí, de acordo com as indicações dela, ela ordenou aos criados que preparassem cesta de roupa, né, cestos de alimentos para poder levar para o povo. Quando ela chegou na favela, ela ficou espantada. Lá, ela não era uma princesa, ela era simplesmente uma ilustre desconhecida. E ele, um amigo, aguardado por todos, ele cortava o cabelo dos doentes, ajudava a dar banho nos acamados, tinha para cada um uma palavra de amizade, uma palavra de conforto, uma palavra amorosa. E além de auxiliar a todos, que nem fazia parte da sua família consanguínea, ele ainda cuidava da mãe, que estava paralítica no leito há muitos anos. E assim, a princesa continuou trabalhando com o jardineiro por mais de 30 anos, e quando ela desencarnou, ela já havia construído um castelo semelhante ao do jardineiro. Então, a doutrina espírita vem nos revelar a verdade da vida, vem nos ensinar o que Jesus deixou, né, alegórico, em sentido figurado, intencionalmente, porque naquele tempo os patrícios romanos, os fariseus famosos, os orgulhosos e prepotentes jamais admitiriam que uma pessoa que pertence a uma classe privilegiada da sociedade, se não utilizar as vantagens que tem, as vantagens econômicas, culturais e financeiras, políticas, para fazer o bem ao seu próximo, se comprazer em praticar o mal, em virtude do privilégio que possui, poderá e pode, e acontece todos os dias, renascer na outra vida, numa condição humilde. E assim acontece com todos os bens que a misericórdia infinita nos empresta, porque nós não somos proprietários, nós não somos proprietários nem do nosso corpo, porque quando a gente desencarna, a gente precisa entregar, né, devolver o nosso corpo, e o corpo então volta ao pó, né? Então, a doutrina espírita mostra todos os dias que a lei divina dispõe de mecanismos, né, que estão em nós,
Porque tudo que a gente vive, tudo que a gente depende do nosso campo energético, depende da nossa aura. Mas que tipo de aura, que tipo de energia que está na minha aura, o tipo de energia que está na nossa aura, que está no nosso envoltório fluídico, que está em volta do nosso corpo, em volta do nosso perispírito, é da mesma natureza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, do nosso esforço para viver o Evangelho ou para ignorar os ensinos do Mestre, porque na grande maioria das vezes nós ainda somos espíritos rebeldes ao ensino de Jesus. Nós ignoramos o convite do Mestre, nós ignoramos o convite de Jesus, nós ignoramos o planejamento reencarnatório, e queremos viver do nosso jeito. Nós vivemos displicentes, como se fôssemos materialistas, como se nada mais existisse além da vida do corpo, como se nós não tivéssemos um dia marcado e determinado pelo Criador para retornar ao plano espiritual e prestar conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos, do que fizemos aqui na Terra, da forma como nós utilizamos as possibilidades com que a vida maior nos presenteou para fazer a nossa evolução, para cuidar daqueles que a vida maior colocou junto de nós. Então, aquele que quer cuidar muito da sua própria vida, que se sente importante, que se baseia a sua vida no orgulho, que se acha com direito de fazer da vida do próximo o que bem entende, de roubar os bens do próximo, a sua felicidade, a sua tranquilidade, a sua paz, né? Os seus sonhos, esses estão buscando para si ocasiões de tormento, de sofrimento e de dor. Porque tudo que a gente deseja para o próximo, na verdade, nós desejamos para nós. Tudo que a gente faz para o próximo, nós fazemos para nós. Agora, aquele que se faz humilde, que cumpre a vontade de Deus, que segue os ensinamentos do Cristo, esse será elevado no plano espiritual. Esse terá, ainda aqui na terra, como exemplo de que a lei de Deus é justa e nos alcança em qualquer situação, em qualquer lugar onde nós estejamos, né? Aquele que se eleva será rebaixado. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Os humildes, os simples, porque esses serão admitidos no reino de Deus. Os simples de coração, os que seguem o Evangelho de Jesus, os que não se sentem mais do que Deus, os que sabem que a vida aqui na terra é passageira, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então nós temos que pensar que nós somos alunos desta escola da terra e que um dia nós vamos retornar. E que a misericórdia infinita nos pede contas todos os dias, através da nossa consciência de como é que nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Através do Evangelho de Jesus, através dos ensinos do Mestre, nós somos convidados todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, através da nossa própria consciência, através dessa multidão de espíritos benevolentes e dedicados ao bem-estar da humanidade, a renovar os nossos atos, a renovar a nossa conduta moral para construirmos a nossa própria felicidade o quanto antes. Enquanto a criatura não se decide a aceitar o convite do Mestre, a se fazer pequeno, para conhecer os ensinos do Cristo, para vivenciar os ensinos do Mestre, a gente não tem felicidade, a gente não tem paz. Por que tem tanta gente que tem problema de depressão, que tem doenças para as quais a medicina não tem resposta ainda, não é? É porque construíram para si, né? Essas situações de doença, essas situações de desequilíbrio, viveu contra as leis de Deus. O convite agora é para a nossa renovação moral. Eu vou parar porque essa lição aqui ela é longa, né? Então, no Evangelho de Jesus, nós encontramos resposta para todos os nossos problemas. O Evangelho é um roteiro de luz para todas as situações de nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil? Estamos. Estamos sós?
estamos em dificuldade, vamos buscar a presença de Jesus. Vamos aproveitar o nosso tempo para viver de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, nós pedimos desculpa pelo atraso no momento, porque eu tive dificuldade aqui em acessar a página do Núcleo Espírita Paulo Estevão. Nós vamos agora fazer a nossa prece e vamos lembrar os nossos irmãos sobre a fluidificação das águas, pedir aos nossos irmãos que elevem os seus pensamentos a Deus e a Jesus, confiantes de que nesse momento a espiritualidade superior que nos assiste a todos, através dos nossos anjos de guarda, através da nossa união de pensamentos em torno do Divino Mestre, nos permite que a gente receba os fluidos, o passe curador, os tratamentos, de acordo com o nosso merecimento. Porque o Pai Celestial dá sempre, mas é o nosso esforço, é a nossa vivência no dia a dia que nos torna receptivos ao ensino do Mestre, às bênçãos do Evangelho, às bênçãos do ensino de Jesus. Que todos os nossos irmãos possam receber nesse momento o passe curador, as energias de que têm necessidade para se revigorarem fisicamente e espiritualmente. Pedimos, Senhor, a fluidificação das águas, que sejam colocadas nessas águas o remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. Cumprimentamos a todos os nossos irmãos que acompanham a nossa reflexão. Agradecemos a todos. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.